Olá, pessoal. Dando prosseguimento, né, à nossa semana sobre equilíbrio de fase em sistemas de um componente. Hoje a gente vai falar algumas características, peculiaridades dos diagramas de fase e de curvas de equilíbrio, tá? Então, olha lá, como é que a gente, né, primeiramente, a gente vai tratar de diagramas de fase de substâncias puras, tá? Para facilitar toda a dedução sobre definições e esse tipo de coisa. Então, o que se trata, né, dentro de um diagrama de fases de substâncias puras, num equilíbrio de fases? O alvo de estudo são sempre transformações físicas de sistemas onde não há alteração química. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está lidando somente com transformações físicas, sem levar em consideração nenhuma reação química ocorrendo ali dentro, para facilitar todo o trabalho matemático. Então, olha lá, em equilíbrio de fases, em diagramas de fases, o que a gente pode ter? Dados sobre vaporização, fusão, mudanças de fase, sólido-sólido, como nesse caso entre grafite e diamante, né, ou entre várias outras formas dos sólidos da água. Então, em diagramas de fase, é esse tipo de informação que a gente vai ter, tá, sobre essas transformações físicas dos sistemas. O que a gente tem como, né, conhecido? Temperatura e pressão são constantes, reações são espontâneas na direção em que há um decréscimo da energia livre de Gibbs, né, que a gente viu nas aulas passadas, e informações sobre energia livre de Gibbs e potencial químico, essas informações são importantíssimas para estudos de transição de fase. Tá? Vão nos ajudar, todas essas informações vão nos ajudar a entender tudo que está por trás de uma transição de fase. Tá? Então, olha lá, vamos ver mais alguns detalhes, algumas definições para nos ajudar a interpretar esses diagramas de fase. O que seria uma fase? Fase é o estado da matéria uniforme em sua composição química e estado físico, por exemplo, água pura. Tá? Isso é considerado uma fase. O que é o que a gente chama de fase condensada ou fluido? A gente usa esses termos, né, o termo de fase condensada, para definir líquidos e sólidos que têm altas densidades quando comparadas aos gases, e a gente usa fluido para definir um líquido ou um gás em contraste a um sólido, onde as moléculas têm menos liberdade de movimento. Tá? Outra definição bastante útil para a gente daqui para frente. Transição de fase é a conversão espontânea de uma fase em outra, que ocorre a uma temperatura característica para uma dada pressão. Tá? Então, isso é o que vai definir o nosso termo transição de fase. E existe um termo que a gente chama de temperatura de transição, que pode aparecer ao longo, né, do estudo desse tópico, que a gente também simboliza como T de transição, é a temperatura na qual as duas fases estão em equilíbrio. Ou seja, se a gente lembrar da aula de energia livre de Gibbs, a variação da energia livre de Gibbs no equilíbrio é igual a zero. Tá? Então, exatamente na transição de fase, a gente tem essa temperatura de transição, onde o ΔG, a variação de energia livre, é igual a zero. O que é um diagrama de fase? É de uma substância pura, né, como a gente está trabalhando para facilitar inicialmente. Ela ilustra regiões de temperatura e pressão onde cada fase é termodinamicamente estável. Então, essas regiões, né, que a gente aqui, então a gente tem um exemplo de diagrama de fase, a gente tem a temperatura em função da pressão, e aí a gente tem estados termodinamicamente estáveis da substância referente a esse diagrama de fase. Tá? E, além disso, a gente tem curvas de equilíbrio. Né? Então, essas regiões, ó, sólido, líquido e gasoso, elas são separadas por curvas de equilíbrio. E aí existe aqui, né, adiantando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes, algumas informações bastante importantes que a gente pode tirar desses diagramas de fase. Por exemplo, o ponto aqui, onde as três curvas se encontram, a gente chama de ponto triplo. Aqui, a partir do momento, né, que a gente tem
não tem mais, né, a curva aqui para cima, a gente vai então ter uma temperatura crítica e uma pressão crítica. Então a gente chama esse ponto de ponto crítico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas características embutidas dentro de um diagrama de fase e que são importantíssimos para nos ajudar a entender, dependendo do estado físico, né, que eu gostaria de ter aquela substância, eu tenho um conjunto de pressão e temperatura onde eu posso encontrar a substância no estado sólido, um conjunto de temperatura e pressão que eu posso encontrar a substância no estado gasoso ou no estado líquido. Então, vamos definir mais alguns termos que a gente vai encontrar bastante nesse assunto sobre diagramas de fase. A gente tem, que a gente chama de pressão de vapor e pressão de vapor de sublimação. Então, vamos considerar uma substância pura líquida em um recipiente fechado, inicialmente em vácuo. Então, a gente tem um recipiente fechado e essa substância pura, líquida, ali dentro, tá? A gente sabe que parte do líquido vai evaporar e vai exercer uma pressão. Então, a gente tem a substância no estado líquido, algumas moléculas passam desse estado líquido para o estado vapor, tá? E esse estado aqui está exercendo uma pressão sobre o líquido. Quando o sistema entra em equilíbrio em uma dada temperatura, a gente considera que a pressão que o gás exerce é exatamente igual à pressão de vapor do líquido, tá? Então, esse estado de equilíbrio nos dá essa informação que a pressão que o gás exerce é exatamente igual à pressão de vapor do líquido. Então, é uma propriedade da substância em questão. Então, dependendo da propriedade que a gente está trabalhando, esse líquido vai ter ou não pressão de vapor diferente, tá? No caso de um sólido em equilíbrio com o seu vapor, já que a gente tem o sólido passando diretamente para o estado gasoso. Então, nesse caso, a pressão do gás é igual à pressão de vapor de sublimação, né? Já que a gente tem esse estado do sólido passando diretamente para o estado gasoso. E na curva de equilíbrio líquido-vapor, no diagrama de fase, o que a gente vê? Vê como a pressão de vapor do líquido varia com a temperatura, tá? Então, aqui é uma ilustração que a gente pode verificar isso. Ó. A gente tem um recipiente fechado, aonde a gente tem exatamente o estado líquido ou sólido, né? Em equilíbrio com o estado gasoso. E aí a gente tem, nessa condição aqui, onde a pressão que o gás exerce é igual à pressão do vapor do líquido, exatamente na situação de equilíbrio, tá? Mais algumas características dos diagramas de fase. Ponto de ebulição. A gente pode detectar exatamente o ponto de ebulição dentro de uma transição de fase, de um diagrama de fase. Quando é que a gente observa isso? Na pressão de vapor em uma dada temperatura, o líquido está em equilíbrio com o seu vapor, tá? E aí a gente pode considerar o seguinte, se a pressão externa é igual à pressão de vapor nesta temperatura, todo líquido pode expandir-se livremente, aí a gente tem a etapa de ebulição, tá? A temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão externa é exatamente a temperatura de ebulição que a gente observa para as substâncias especificamente, né? Para cada substância a gente tem uma temperatura de ebulição. O ponto de ebulição normal, né? A gente vai encontrar esse termo algumas vezes, ele é definido quando a pressão externa é igual a 1 atm. E a gente também tem o ponto de ebulição padrão, que na verdade o que muda é que esse ponto de ebulição padrão é definido quando a pressão externa é igual a 1 bar. Tá? Então, aqui são algumas características com relação à ebulição. Ponto crítico, que foi o que eu falei, né, naquela figura anterior. O que é o ponto crítico? Ocorre quando um líquido é aquecido em recipiente fechado, mas não ocorre ebulição, né? Então, pensando no caso anterior, mas imaginando que esse líquido está dentro de um recipiente fechado, mas não ocorre a ebulição dele. Então, olha lá, pressão e densidade do vapor aumentam e a densidade do líquido diminui como resultado da sua expansão com a temperatura. Então, aumentando a temperatura, a gente tem exatamente
eventos acontecendo, tá? Até que a densidade do líquido e do vapor sejam iguais e não haja mais fronteira entre eles, né? Que é exatamente o que a gente considera como fronteira, né? É aquele ponto, né? Que é onde a gente tem o ponto crítico, aonde a partir daquele momento, então, a densidade do líquido e do vapor são iguais. A temperatura na qual a superfície, né, o nosso menisco, que divide o líquido e o vapor desaparece, então imaginando, né, macroscopicamente, a gente tem as duas fases ali. E aí, se a gente não observa mais essa divisão, é exatamente a temperatura no ponto crítico, ou seja, a temperatura crítica. Tá? Para a gente alcançar esse ponto crítico, a gente precisa de uma temperatura crítica e de uma pressão crítica. Tá? A partir daquele momento, é exatamente essa situação que acontece. A densidade do líquido é igual à densidade do gás. E aí, a partir da temperatura crítica, esta única fase é a que está presente e a gente pode chamar também, a gente pode encontrar como também fluido supercrítico. Outra característica dos diagramas de fase, a gente pode definir o ponto de fusão, né, de uma substância. Então, nesse determinado ponto, a temperatura na qual o líquido e o sólido estão em equilíbrio, em uma determinada pressão, é o que a gente vai definir como a nossa temperatura de fusão. Tá? Então, é a temperatura na qual o líquido e o sólido estão em equilíbrio. Exatamente o ponto de fusão, ou pensando ao contrário, seria a temperatura de congelamento. E aí a gente tem duas definições: ponto de fusão normal, que é a temperatura de fusão definida quando a pressão externa é igual a 1 atm, e a gente também tem a ponto de fusão padrão, que o que muda é exatamente a temperatura de fusão quando a pressão externa é igual a 1 bar. Tá? São definições assim um pouco mais rigorosas do que apenas o nosso conhecimento do senso comum sobre pontos de fusão, pontos de ebulição. Tá? E o ponto triplo, que é aquele local onde as curvas referentes aos 3 estados da matéria se encontram. Então, é o ponto do diagrama de fase onde as curvas de equilíbrio entre as 3 fases diferentes se encontram. Tá? Então, o ponto triplo ele ocorre em uma temperatura e pressão definidas e invariantes. Então, para determinada substância, aquela substância vai ter um ponto triplo específico, ou seja, uma temperatura e uma pressão específica, aonde as 3 curvas referentes aos 3 estados da matéria se encontram. Tá? Então, novamente, olhando aquela nossa figura, a gente tem as 3 curvas, né? O encontro delas exatamente aqui no ponto triplo. Então, aqui a gente tem a temperatura no ponto triplo e a pressão no ponto triplo. Então, exatamente a essa temperatura e a essa pressão, a gente tem o encontro dos 3 estados físicos da matéria. E aí, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como localizar algumas informações nas curvas de equilíbrio e também vamos mostrar a equação de Clausius-Clapeyron e a sua aplicação dentro do estudo de diagramas de fase.